Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Da Mesa Negócio do História de Sucesso, onde a gente traz empreendedores, marcas de sucesso, para que vocês aí do outro lado possam aprender um pouquinho com essa jornada. Ainda mais nessa jornada que ela é tão solitária. Hoje aqui, Henrique, da Giorno, gelateria, que eu já estava há muito tempo para vir aqui gravar com ele. A casa é sua. Obrigado, meu irmão. Isso aí. O que você gostaria de saber? Pergunta aí pra mim. Ixi, tem muita coisa que a gente quer saber aqui. Vambora. Até a gente estava falando ali que eu deixei de fazer as perguntas que eu gostaria para que a gente pudesse fazer isso Isso. na A gente frente. estava conversando um pouquinho antes ali, né? Aí falou, ó, tô cheio de pergunta pra te fazer. Eu falei, não, então não me pergunta não, deixa Tá tudo anotado aqui. Vamos ao vivo aqui, agora. Bom, Bora. a primeira pergunta de todas, que a gente sempre faz, como é que você começou, de onde você tirou a ideia da Giorno, por que a Giorno? Tá. Vamos lá, isso é uma história muito interessante. Bom, eu tô com 27 anos, a Giorno existe desde 2018, então quando eu montei a Giorno, eu estava com 20 anos. E na época, quem era o Henrique? O Henrique era um estudante de odontologia da Universidade de Brasília, passei na UNB com 17 anos, sou filho único, tive e tenho pais incríveis, então dei muita sorte na minha vida em relação a isso. Meus pais são casados, enfim, a gente tem uma relação incrível. E era o sonho da minha família que eu tivesse feito odontologia, ainda mais na UNB, porque o meu pai é dentista, dono de clínica odontológica, fez na UNB, então era o filhinho seguindo o caminho do pai, coisa linda, maravilhosa, enfim. Com 17 anos eu passei na UNB, 18 anos ganhei o carro, etc. Então, quem era o Henrique na época? O Henrique era o filho que passou na faculdade e estava lá com a vida tranquila, andava com o cartão do meu pai, ia para minhas festinhas, enfim, fazia todo o meu rolê. E aí, com a ideia da sorveteria, da gelateria, foi uma ideia do meu pai, não foi uma ideia minha. Então, na época ali, eu nunca tinha conhecimento de nada. Eu ia lá, jogava meu videogame, saía para minhas baladas, ia para minha faculdade, fazia o que tinha que ser feito ali, era o que eu achava que tinha que ser feito, né? E aí foi uma ideia do meu pai como uma forma de diversificação de renda para a família. Então, a gente nunca tinha empreendido em absolutamente nada. Meu pai é dentista, dono do consultório dele, da clínica dele, minha mãe servidora pública e eu, Henrique, jogador de videogame, ia para minhas festinhas. Então, zero conhecimento. E aí, a gente foi uma ideia do meu pai de montar isso daqui, pesquisando, a gente achou um mestre gelatier que fala italiano, fomos lá para São Paulo, fizemos curso com ele, e aí até o momento eu não estava ainda muito envolvido no negócio. A gente foi montando a casa, e aí no processo de montagem eu comecei a me envolver mais, principalmente no foco de receitas, de confecção, elaboração, balanceamento de receita, etc. E aí a gente montou. E aí, cara, vieram vários problemas, vários pepinos. Então a gente inaugurou em 2018 e eu dou graças a Deus hoje em dia por ter vindo esse tanto de problema, porque me ensinou a dar muito mais valor. Porque eu que estava acostumado a tudo chegar mais fácil na minha vida, filho único, etc., tive pais maravilhosos, não foi tão fácil. Então a gente tomou processos trabalhistas, a gente primeiro, não entendia de leis trabalhistas, não sabia contratar, não sabia precificar um cardápio, montar um cardápio. Então assim, a gente estava, entendeu? Sempre a gente estava muito focado na receita do gelato, mas o restante a gente não tinha muita noção. Então eu demorei basicamente 3 anos para começar a ver a cor do dinheiro aqui no Giorno. O nosso problema nunca foi venda, nosso problema era gestão. Então a gente até vendia, só que chegava no final do mês, parece que o dinheiro sumia. Então cansei de ver mês ali, às vezes a gente ficando negativo ou ficando no 0 a 0, ou então quando a gente começou a ter os primeiros 3 mil reais de lucro, 2 mil reais de lucro, que eu olhava e falava, caraca, 3 mil reais ali é muita coisa. Mas enfim, foi basicamente essa história, foi uma ideia do meu pai, mas hoje eles saíram completamente do contrato social, começou sendo uma empresa familiar, eu, meu pai e minha mãe. A gente até brigou muito em casa depois que montou isso daqui, escutei minha mãe falando, por que a gente inventou de fazer isso? A gente não precisava estar passando por isso, porque foi treta, cara. No início ele era muita treta, muito problema, mas essa dor toda foi me tocando cada vez mais e eu fui assumindo cada vez mais o negócio, e hoje eu sou o único dono daqui, o único sócio, o único pertencente ao contrato social, e eu que toco tudo. Hoje tudo que existe aqui, basicamente a criação minha, a inspiração que eu vou pegando de outros lugares, e é mais ou menos isso, um pouquinho da história. Mais um parênteses que eu faço aqui. Primeiro, eu diria que a gente já falou isso no com o Ricardinho lá da Rico Burger, e você vê que a história ela se repete muito. O empreendedor, primeiro que ele é muito solitário, e via de regra, principalmente nesse segmento,
ele é um cara que não teve preparação nenhuma, ele vem de outro setor. Perfeito. No seu caso, seu pai é dentista, o meu pai é geólogo. Olha só. Do Ricardinho até tem um pouco a ver. É que ele mexe com fazenda, né? Fazenda, criação, mas tá muito distante ainda de vender de fato uma comida, né? Tem um prato, um restaurante. Uma alimentação, né? E aí isso vai passando. Então a gente tem uma jornada que ela é muito solitária. E a ideia do canal é exatamente essa, Legal. a gente poder contar um pouco dessa jornada e quem sabe Isso ajuda muito, né? encurtar o caminho para outras pessoas, para que não sofram o mesmo que a gente sofre todos os dias aqui. Mas você tocou num ponto que eu queria retocar de novo com você. Qual foi essa virada de chave da Will Porque a gente sabe que todo negócio ele é difícil no começo. Onde foi que, você falou que você passou 3 anos até você ver a cor do dinheiro. Quando é que foi que você falou assim, esses pontos eu mudei e aí o negócio começou a tomar outra cara? Por incrível que pareça, é meio chocante essa resposta, mas o momento que começou a virar a chave da Will foi exatamente na pandemia, cara. Olha que interessante, um negócio recente até. Um negócio de alimentação na pandemia. Então vamos lá, a gente inaugurou em 2018, a gente até vendeu muito em 2018, só que por os primeiros meses a gente não sabia muito, sei lá, o dinheiro meio que sumia, então a gente gastava muito, etc. 2019 vem chuva, vem período de inverno, etc. E aí a gente, às vezes, assusta, a loja cai o faturamento, às vezes sobe o faturamento. E oscila muito? Fica naquela oscilação e o tempo, no meu caso, oscila muito. Então, os meus melhores meses disparado aqui para Brasília é agosto, setembro, outubro, que é aquele período de muita seca e calor. Então, eu vendo muito nessa época. Agora, julho, junho já é um período mais fraco um pouco, friozinho, inverno. Novembro, dezembro também com essa chuva, também já cai um pouquinho no faturamento. O restante do ano a gente consegue fazer bons números ali, mas principalmente agosto, setembro, outubro. Então até eu começar a entender isso, essa queda de faturamento, a gente se assustava, etc. E o lance eu não tinha gestão dos meus números, eu não sabia para onde ia o meu dinheiro. Eu não sou um cara de planilha, eu não sou um cara de Excel, não sei fazer montar uma planilha no Excel. Não sou uma pessoa também organizada, não sou um cara muito organizado nesse ponto, só que eu comecei a criar processos na minha empresa. Então, assim, eu dou muito crédito, eu sempre falo isso muito. Em 2020, foi no meio da pandemia, logo no início da pandemia, teve uma entrada, foi uma indicação de um amigo meu, teve a entrada de uma controladoria na minha empresa, um escritório que presta um serviço de controladoria para mim. Então, hoje, toda a minha empresa é extremamente organizada, tudo em Power BI, com dashboards, muito lindo. Todas as minhas entradas, saídas de notas, todas as minhas conciliações, movimentações bancárias, tudo isso é muito discriminado. Então, se você me perguntar agora quanto que é meu CMV, minha despesa com o pessoal, minhas despesas administrativas, tudo isso eu sei na ponta da língua e não sou eu que organizo. Eu tenho uma empresa que presta esse tipo de serviço para mim. É um BPO financeiro, vai? Faz BPO financeiro, então a parte toda minha de pagamentos, eles sobem todos os meus pagamentos, eu só faço aprovar esses pagamentos. Então, eles fazem isso, as conciliações de todas as minhas movimentações bancárias. Então, às vezes eu vou no dono de casa comprar um negocinho que faltou, uma caixa de ovo, supondo. E às vezes eu não peguei nota, etc. Os caras estão lá no dia seguinte me perguntando o que eu gastei R$14 no Pix para eles lançarem essa informação. Então, hoje minha empresa é extremamente organizada nesse ponto e não sou eu que faço isso, eu tenho uma equipe para isso. E, enfim, mas eu coloco muito essa virada de chave, por quê? Diante disso, eu começando a controlar um pouco mais meus números, é como se eu nadasse num mar totalmente turbulento. Você não enxerga nada. Não enxergava nada, escuro. E aí chegou o Kleber com a equipe dele, me entregou um baita de um óculos super potente, eu comecei a identificar. Ou seja, um empresário é muito normal, tem empresas grandes que faturam muito bem, ter várias torneirinhas abertas onde o dinheiro vai indo embora, você não consegue diagnosticar isso. Isso é muito normal. Não que hoje a gente esteja completamente blindado disso, mas hoje é uma empresa bem organizadinha, meus números são bons e hoje eu entrego um bom resultado. E você está falando um negócio que eu conversei, aí isso foi um outro papo junto com o pessoal do Deboche. Se não me engano, foi o próprio Corbal que falou isso. Não foi ele, foi o Pedro. Que todo mundo fala, você deve ter escutado, o olho do dono é que engorda o gado. E aí, qual que é o olho do dono moderno? O olho do dono moderno são os dados, são essas estatísticas, são esses números. Você não tem necessariamente que estar dentro da operação. E às vezes, eu até digo o contrário, via de regra, você enxerga muito mais através dos números do que de fato estando aqui. Lógico. Então, por exemplo, eu mesmo, eu acompanho mês a mês todos os meus relatórios. Cara, se eu vejo que deu um salto no meu CMV por algum motivo, tudo bem, de cara não posso saber o que foi, mas eu vou investigar aquilo ali.
Então eu vou procurar entender o que aconteceu, se teve um desperdício, roubo, furto, falta de... Enfim, a gente tem várias hipóteses para isso. Ou então minha ficha técnica estava completamente errada, mas se a gente tem basicamente um CMV que se repete de forma parecida, do nada dá um salto, alguma coisa aconteceu. Então, enfim, a gente não é blindado, mas a gente sempre tem formas aí de estar mapeando isso tudo. E curiosidade, que aí sou eu que estou apesar de estar no mesmo segmento, mas são áreas diferentes. O que é um CMV saudável para uma sorveteria? Uma gelateria? Até um outro tema para a gente, porque eu quero fazer uma pergunta. Legal. Diferença de sorveteria e gelateria. Mas primeiro eu quero saber do CMV. CMV eu acho que realmente vai depender muito do tipo de operação. Do tipo de operação. Então vamos falar. Uma operação que, vamos pegar como exemplo, hoje eu forneço muito sorvete para vários restaurantes, então eu entro dentro de muitas operações. Vou trazer como exemplo para vocês um cliente meu que é o Pizelli lá no Iguatemi. Provavelmente, eu imagino que o CMV do Pizelli deve ser talvez até mais baixo que o meu, porque o Pizelli deve ter uma despesa com o pessoal extremamente alta de equipe, e maître, sommelier, etc. Eu imagino, entendeu? Então, eu acho que não existe uma regra para isso. Mas o que eu gosto? De pelo menos o somatório de despesa com pessoal e despesa com CMV, ambos os dois juntos somados cheguem mais ou menos até 50% da operação. Eu, Henrique, gosto disso. Então, por exemplo, sei lá, se você tem um CMV de 20 e uma despesa pessoal de 30, eu acho que está saudável, 25, 25, ou então, eu gosto até pelo menos 50%. É até o número que a gente trabalha com o restaurante, ele é muito parecido com isso. E é um ponto que você está falando que eu acho interessante, porque as pessoas às vezes se prendem muito a modelos fixos. Você tem que ter um CMV de 30, imposto é 10, custo com pessoal, CMO, 20, não sei o quê. E às vezes não é bem assim. Tá. Todo negócio é diferente. Lógico, às vezes você vai ter um custo maior aqui, mas em compensação você tem um faturamento maior, então você equilibra essa conta. Então cada um vai acabar entendendo isso. E nesse caso, por exemplo, a gente fala CMV, matéria-prima, só que ao mesmo tempo, para eu produzir o gelato que eu produzo, eu gasto muita energia. Então, às vezes, a minha energia é mais alta em relação a algumas outras coisas. Então, não é fixo, mas assim, como uma média, eu gosto, eu olho assim, poxa, se qualquer restaurante que eu estou falando, pelo menos a despesa pessoal e o CMV deles, os dois somados, cheguem mais ou menos até 50%, eu acho que o restaurante está bem, talvez já está num bom caminho. O mais importante é isso, é você saber fazer essas contas, que eu acho que é a lição que fica para o pessoal. Isso. É entender quais são esses grandes gargalos. CMV certamente vai ser um dos maiores em qualquer operação de restaurante, ou de bar, cafeteria, pizzaria, seja ela qual for. Pessoal, junto, é isso. E aí depois você faz o seu equilíbrio. Pô, se eu gasto menos de aluguel, eu posso puxar um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos aqui, se eu tenho um faturamento maior. É isso. Mas no final você tem que encontrar um número que ele seja saudável o suficiente. Durante muito tempo, eu não sabia isso. Então, assim, cara, eu lembro que quando a gente começou a puxar, meu CMV era 38%. Por exemplo, quando eu falei para você que eu já tive uma operação de shopping, a operação de shopping representava um aluguel extremamente elevado para mim. Então, assim, como eu não sabia, eu só ia. Você vai indo e fala, caraca, mas não tô ganhando grana, velho. Eu até vendo, mas o negócio some. Porque tem coisas erradas ali, tem percentuais errados. Então, um cardápio que às vezes está precificado errado, se o CMV talvez seja muito mais alto. Então, uma porção que você coloca de forma equivocada vai elevar muito. Então, enfim, são várias variáveis que você vai ajustando. E como é que vocês fazem aqui? Vocês produzem tudo aqui dentro? Cara, basicamente não. 100% de tudo que a gente tem, a gente produz aqui. 100% de tudo. Então, vocês fazem a produção para loja, que é aqui, e ainda fazem a produção para vender para restaurante. Tudo é aqui. Um B2B. E eu falo assim, 100% porque até as matérias-primas, boa parte a gente até, insumos a gente produz aqui. Vou te dar um exemplo, você olha assim, parece estranho. Mas um pistache, vamos falar de pistache. Hoje, talvez uma das coisas que eu mais vendo aqui na minha loja, que eu mais compro é pistache. Pistache é caríssimo. Em vez de eu comprar uma pasta pronta de pistache, que já até me facilitaria o processo, ou seja, um produto pré-pronto, eu compro grãos de pistache, que eu importo eles ou do Irã ou da Jordânia, a gente torra esses grãos de pistache aqui, depois eu deixo 24 horas no moinho de pedra preparando a própria pasta de pistache para depois eu usar no gelato. Então assim, a gente tem aqui a gente tem muita produção, assim, sabe? Então em alguns pontos, por isso que eu falo que é variável. Pode ser que por eu comprar um grão, importar, etc., eu pago um pouquinho mais barato no produto do que eu comprar uma pasta pré-pronta. Só que ao mesmo tempo eu demando mais horas do meu colaborador. Então por isso que... Aí lá vai o CMO, talvez ele suba um pouquinho. Exatamente. Então por isso que não é fixo assim, CMV e tudo mais. Mas hoje a gente produz basicamente tudo aqui mesmo. E o que você me diz, qual é a grande diferença? Que a gente tem muito isso, eu que sou leigo no assunto,
sorveteria e gelateria? Tá. Olha, eu vou ser muito honesto. Hoje eu não... Antigamente no início eu fazia muita questão de falar gelateria, sorveteria. Cara, o que eu enxergo muito como uma gelateria? Você priorizar técnicas de preparo de forma italiana. Então, hoje, meu equipamento, ele é italiano, tanto a minha vitrine quanto a minha produtora de sorvete, de gelato, ambos são italianos. A nossa técnica utilizada é italiana, então a gente vai ter um teor de gordura um pouquinho mais baixo, um pouco mais baixo do que um sorvete convencional de caixa. A gente vai trabalhar com um produto mais fresco que vai ser vendido em 1-2 dias. A gente vai usar fruta de verdade, não é essência, sabor morango, aroma, sabor baunilha. Não, é baunilha de verdade, fava de baunilha, é morango em grandes quantidades, manga em grandes quantidades, pasta de pistache, não é aroma de pistache. Então tudo isso a gente vai formando um gelato italiano que a gente poderia chamar, né? Mas um sorvete de qualidade, um sorvete maravilhoso, tanto faz, sorvete lá, fala da forma que você quiser. E pelo que a gente está falando, e pelo que eu conheço já, vocês se posicionam como um sorvete, além de qualidade, diferenciado. Isso, lógico. Percentual de ar também, uma coisa interessante que às vezes as pessoas não imaginam, só terminando o raciocínio. Por exemplo, se você pega um pote da Que Bom, tá cheinho, se você deixa ele derretendo, você vai ver que o pote da Que Bom vai ficar aqui embaixo. Por quê? Ele tem 100 e tantos % de incorporação de ar. Então o gelato ele vai ter menos incorporação de ar. Você vai de fato comer mais pelo aquilo que você está pagando, porque às vezes você está pagando por ar. Então aqui você come matéria-prima mesmo, de fato. Isso eu não sabia. Então você está pagando, sei lá, não, é bem mais barato, mas você está pagando ar. Então, e ar não custa. Quanto que é o preço do ar? Não tem preço. Então, aqui a gente vai ter uma incorporação de ar de 25%, 30% de ar, enquanto que os outros ali é 100% de ar, entendeu? Então, ele dobra a quantidade, o volume. Mas é isso. Estava perguntando quais são os diferenciais que você considera pelo sucesso da Il Giorno Gelato. Porque, se você for parar para pensar, tem outras gelaterias da cidade que estão há muito mais tempo. E muito boas também. Muito boas também. Mas que hoje eu já vejo que não tem o reconhecimento do público como vocês têm, seja nas redes sociais, seja na indicação, do boca a boca. Vamos lá, isso é uma pergunta muito legal. E eu vou falar tanto em relação às antigas da cidade, também com grandes redes que são marcas grandiosas aqui, mega potentes, que eu admiro muito. Onde que a gente se diferencia? Eu poderia muito bem falar que é no produto, que é um produto de ótima qualidade e que realmente eu considero até melhor do que as outras. Enfim, modéstia à parte. Realmente, você tem que ser o primeiro a acreditar. É melhor, né? É melhor. Mas isso daí eu acho que é muito mais essa percepção de valor, muito mais do posicionamento e da forma que você aparece para as pessoas. Então hoje, a Il Giorno, ela tem uma figura por trás da marca. Então se você for pesquisar qualquer outra marca de gelato aqui de Brasília, de sorveteria, é só a marca. Não tem uma figura Henrique Gelatier que está o tempo todo aparecendo, se comunicando com a galera, se comunicando com as pessoas. Então todas as criações passam por mim, então eu fico muito à frente disso. Eu acho que isso tem muito valor. As pessoas se comunicam com pessoas. Então cada vez mais a Il Giorno tem ganhado essa característica do Henrique. Nós pregamos muito, então se você for olhar nosso slogan, não é Il Giorno deliciosos gelatos, e sim Il Giorno deliciosos momentos. Então a gente aborda muito esse lado de conexões entre as pessoas, deliciosos momentos, as pessoas estarem aqui com famílias e se reunindo, e risadas, momentos. Então assim, isso tem muito valor pra gente. E aí obviamente o gelato entra como um coadjuvante, um meio para você atingir esses deliciosos momentos. Então é basicamente isso, nossa marca ela tem uma figura, o Henrique aparece ali se comunicando, e, enfim, a gente prega muito por deliciosos momentos. Como você mesmo se autodenomina nas redes sociais, o sorveteiro. Vocês têm um sorveteiro que exatamente. Ele bota a cara a tapa. O sorveteiro responde, a gente tem quadros, toda hora eu apareço nas redes sociais, então eu acho que isso tem muito valor, sabe? Isso tem muito valor. As pessoas entendem um pouco mais das criações, dos desabafos que eu faço. Um dia eu até fiz um desabafo meio espiritualizado na internet, no nosso Instagram. Enfim, isso tem muito valor. Você está falando isso, eu não só concordo, como eu aplico. Eu até estava falando para você ali em off, que eu compartilho da mesma visão. Eu tenho tentado fazer isso na confraria e até uso muito os seus vídeos como inspiração. Legal. Porque uma coisa que eu entendi, que você também está falando aqui agora, as pessoas não querem mais, não se conectam com marcas, são com pessoas e elas querem entender o que está por trás, como é que é a vida do cara que é o dono do negócio, Perfeito. como é que é, o que ele faz. Eu uso muito o exemplo do Adib, da CIMED, que todo mundo agora fala dele. Se você perguntar para qualquer outra pessoa o nome do dono de uma farmacêutica, não sabe, ninguém cara, sabe não quem sabe. Pô, uma farmacêutica. Sequer o nome da farmacêutica, você vai lembrar de mais uma ou duas. É. Mas
A CIMED, todo mundo lembra da CIMED como farmacêutica, mas lembra principalmente porque associa ela a uma pessoa, a uma figura de dono, que é o João Adib. Então isso agora para o nosso mundo, eu acho que faz toda a diferença. Então isso, quando você me pergunta diferencial, o cara fala de bate-pronto. É o Henrique por trás do Jono, o tempo todo aparecendo, o tempo todo falando, as pessoas... Eu que respondo as redes sociais, então a gente está o tempo todo ali, e eu mando áudio pro pessoal. Pessoal, aconteceu isso, aquilo, eu que estou lá respondendo. Então, enfim, isso tem muito valor. E no marketing de vocês, é você que faz então? É você que cria essas estratégias? Atualmente tem sido eu. Tudo? Tudo. Atualmente hoje está 100% dedicado a mim. Mas você já passou antes por agências? Já, eu tive várias e várias agências, enfim, tenho minhas ressalvas aí, enfim, não acho que entra o caso. Tive também marketing de forma interna e hoje, atualmente, de 5 meses para cá, eu que tenho tocado 100% das redes sociais e pode falar, tô gostando, tô feliz. Tem alguns momentos que dá uma certa preguicinha, né? É natural você falar, caraca, porra, vou ter que gravar esse vídeo agora, correndo, não sei o quê, papá. Mas enfim, tem horas que dá isso, mas eu tenho gostado de me posicionar e eu acho que isso tem agregado valor e eu tenho visto muito resultado. E por que você adotou esse modelo de sair da agência de marketing e meio que internalizar ele, você fazer ele tudo? Não consegui ver valor, entendeu? Eu sempre achava que eu pagava um preço muito alto para o retorno que me gerava isso. E a dificuldade também de você mensurar esse retorno. Isso é uma baita de uma dificuldade. Pô, você saber se o cliente está indo no seu restaurante pelo tráfego que você fez ou por uma indicação ou porque ele simplesmente estava passando no lugar e quis ir. Então isso no negócio físico de alimentação é difícil você metrificar. Isso é uma dor que as pessoas têm, né? Metrificar de onde que está vindo aquele... Todo mundo nesse setor, eu diria, que sofre disso. Você pega uma loja de roupa, pelo menos o cara faz um cupom, você sabe de onde está vindo, de onde veio esse lead. Exatamente. No negócio de alimentação é muito difícil. O cara, imagina uma sorveteria, ficar tendo uma pergunta, de onde é que você veio? Isso aqui não funciona muito assim. Você ficar de forma invasiva perguntando por que a pessoa veio, de onde que ela viu a gente, não é diferente. Até porque é muito rápido esse contato. Rápido. Se você vai, às vezes, numa clínica odontológica, num tratamento maior, você consegue preencher um cadastro, como é que você descobriu, etc. Eu não fico fazendo cadastro de todos os clientes que vêm aqui. Então, não funciona dessa forma. Então, hoje vocês têm um estagiário. É isso. E você, por trás, comandando todo esse marketing do... Exatamente. Toda a parte estratégica sou eu. Você que define as pautas, Eu que defino as pautas. Tudo. Até o que a gente vai lançar, produto, cardápio, tudo passa por mim. Tudo começa por mim, na verdade. Tudo sai dessa cabecinha aqui. E, obviamente, eu me inspiro muito aí, o tempo todo olhando Instagram, vendo coisas. E o legal de hoje em dia, que bom que tem Instagram, que bom que tem TikTok, que você faz viagens aí ao redor do mundo, de certa forma quase, olhando ali. Então, por exemplo, outro dia mesmo eu abri uma chocolateria super legal lá em Dubai. Cara, e eu fico olhando o tempo todo e vendo o que o pessoal marca, a louça que o pessoal está usando. Então isso é muito legal, a gente se inspira e, enfim, a gente vai trazendo para cá. Meu pai ele usa uma frase que a gente aperfeiçoou, que ele fala, nada se cria, tudo se copia. Mas eu diria um pouquinho mais, nada se cria, tudo se copia. Você, na verdade, tudo se adapta. Adapta, isso vai melhorando. A gente pega inspirações de fora, você tem que estar com um olhar muito atento, você quando é empreendedor, quando está principalmente nesse nosso segmento mais uma vez, você não vai inventar a comida de novo, você não vai inventar o sorvete de novo. Então assim, agora você pode trazer diferenciais e adaptações que talvez deram certo em outro lugar e você pode adaptar para a sua realidade. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, por que vocês escolheram esse ponto específico? Por que vocês não foram para um shopping? Por que loja de rua? E por que essa quadra? Rapidamente, é porque esses imóveis já eram do meu pai. Meu pai tem... são 2 lojas ali na frente e uma agora que é minha aqui atrás, que é essa cozinha. Então a gente já tinha um imóvel aqui, meu pai alugava essas lojas, ele recebia aluguel. E aí quando teve essa oportunidade, essa ideia, a gente acabou vindo para cá, bate pronto. Então é porque o imóvel já era nosso. Mas você já teve outra experiência em outras lojas fora daqui ou não? Tive em shopping. Então eu tive dois carrinhos em shoppings. E como é que foi essa operação? No Liberty Mall e no Conjunto Nacional. Não foi interessante pra gente, assim, financeiramente falando. A gente acabou perdendo dinheiro nas 2 operações e eu falo isso muito abertamente, sem nenhuma vergonha. Enfim, é assim que a gente aprende. Então, início de 2019, ou seja, se eu falei que eu só fui começar a ver a cor do dinheiro em 2020, a gente ainda estava apanhando, eu ainda não tinha noção dos meus números e nada, e estava querendo crescer, estava querendo expandir, aquela loucura da sede da pessoa, do empreendedor ali. Então a gente abriu uma operação na praça de alimentação do shopping Liberty Mall. Praça? Praça de alimentação do shopping Liberty Mall. A gente tinha um carrinho super bonito lá na praça de alimentação. Olhava lá, via que a praça de alimentação estava sempre cheia durante a semana. Falei, cara, vou rachar de ganhar dinheiro aqui. Resumindo, acabava que as pessoas que desciam
para almoçar ali na praça de alimentação, era simplesmente, às vezes, um colaborador de uma empresa que, às vezes, não estava disponível para gastar, sei lá, 5 vezes mais um sorvete em relação a um sorvete do McDonald's ou do, sei lá, do Burger King, etc., que tinha ali na praça de alimentação, e isso daí pesou para a gente ali. Resumindo, fora isso, alguns outros fatores, a gente não vingou no Liberty Mall. Final de semana era morto, então a gente não deu muito certo. Aí a gente acabou migrando, teve uma oportunidade de irmos para o Shopping Conjunto Nacional. A gente abriu no Conjunto Nacional e aí foi pior do que no Liberty Mall, porque aí eu pagava um aluguel extremamente alto, era muito mais caro que o Liberty Mall. Só que, cara, são vários fatores, a culpa não é só do shopping, do público, não, era da minha gestão também. Eu tinha muito colaborador parado ali, então gerava um custo muito alto para mim. E, enfim, mas a gente teve essas 2 operações ali, não deu certo. Mas você não cogita voltar para os shoppings? Porque eu vejo que tem surgido um movimento muito grande dessas sorveterias agora indo para shoppings, a Bate de Latte tem feito isso. Dominou ali e tudo. Cara, tem interesse, eu não digo que não, mas eu faria um pouquinho diferente. Eu brilho muito meus olhos para modelos de quiosques, não carrinhos, quiosques, onde eu possa servir também junto algumas outras coisas quentes. Exemplo, um croissant, uma sobremesa, então atrelar cafés junto com gelato, não ser uma operação só de gelato. Entendeu? Eu brilho mais meus olhos para isso, para as pessoas sentarem, tomar um café, terem uma reunião, tomar um sorvetinho, enfim, por aí vai. Aqui você já faz um pouco. Isso eu já faço. Um pouco não, bastante disso aqui. Eu vejo que você tem muitos, além dos sorvetes, dos gelatos, você tem muita coisa de sobremesa diferente. Muito. Como é que é essa proporção? Tá. Venda de sorvete para venda desses outros periféricos? Isso. É legal falar sobre isso porque esses periféricos foram surgindo depois. O que acontece? De certa forma, sorvete, gelato, sobremesa, doce, pizza, hambúrguer, tudo isso vende infinitamente mais final de semana do que durante a semana. As pessoas não saem para comer pizza, hambúrguer, sorvete muito durante a semana. Até porque eu acho que, enfim, é trabalho, é dieta, alimentação, etc. As pessoas deixam para ter esse convívio maior no final de semana. Então, eu sempre tive um faturamento muito bom no final de semana. Minha casa sempre enche no final de semana. Só que às vezes durante a semana ficava meio vazia. E aí eu falei, cara, eu preciso trazer essa ideia da pessoa vir tomar um café, fazer uma reunião aqui durante a semana e aumentar esse faturamento. E aí a gente foi trazendo coisas. Então hoje eu tenho tapioca, eu tenho café da manhã, eu tenho panquecas doces, salgadas, croissants, cardápio de chás. Então, enfim, a gente começou com uma gelateria e hoje a gente é mais amplo. Porém, hoje ainda 65% que eu faturo é do gelato. Sorvete. Então, enfim, mas tem dado certo isso. Obviamente gera um pouco mais de complexidade, questão de estoque e tudo, mas a gente tem conseguido cada vez mais movimentar aqui durante a semana. E eu tenho visto também toda essa... Parece que é uma tendência. As sorveterias têm virado cada vez mais cafeterias do que propriamente só sorvete. Eu acho que muito isso em função da sazonalidade das pessoas. Então, poxa, está um dia chuvoso, servir um chocolate quente, um café, uma sobremesa mais gordinha, mais calorosa, enfim, tudo isso faz parte da sazonalidade, esse lance que eu falei durante a semana, atrair pessoas para reunião, fugir, né? E quando é que foi que vocês tiveram essa ideia de incrementar isso? Não, então isso daí já começou... Ou foi gradativo? Não, foi gradativo cada vez mais, mas desde 2019, então ali 1 ano de empresa eu já comecei a sentir isso, e aí aos pouquinhos eu fui. Então hoje eu sirvo até linguiça aqui. Eu tenho linguiça no meu café da manhã, linguiça americana, de um produtor artesanal, local aqui da região, tudo, uma linguiça deliciosa, a gente serve até linguiça. Vocês abrem café da manhã e vão até... até a noite. Então, por exemplo, isso, legal, ótimo ponto. No início a gente não abria café da manhã, e minha loja só abria... Cara, a gente faz muita besteira às vezes no início. Minha loja abria a partir acho que de meio-dia e até às 8, ou seja, eu tinha basicamente os mesmos funcionários ali tudo, funcionando muito menos tempo, tendo menos oportunidade de faturar. Fechava na segunda-feira, hoje eu não fecho mais na segunda-feira, eu quero vender, não quero nem saber de ficar fechando. Às vezes feriado, eu falava, não, gente, é feriado, não vamos abrir no feriado. Então vários feriados eu não abri nos primeiros anos de empresa, então hoje eu abro tudo, só não abro no Natal, no dia 25 e no dia 1º. O resto tudo funciona o tempo todo, segunda-feira tem que vender, cara, não tem como. E o engraçado é que mais uma vez os padrões se repetem. Eu digo muito que a gente tem que fazer teste. Lógico. Você vai bater a cabeça provavelmente 99% das vezes. Lógico, o tempo todo. Mas isso aqui é um laboratório. Eu uso muito lá a confraria como laboratório. Você testa, não deu certo, tira. Tira, bota. O brasileiro então tem memória curta. Então, testou, não deu certo, vamos embora pro outro. A gente está sempre correndo atrás de novidade. Vamos lá, continuando nossa jornada da sua história. Com a saída dos seus pais, como é que foi essa transição
sócio, você teve gerente, você passou a perrengue. Como é que foi esse momento? Tá. A saída deles não foi... A princípio ali, acabava que... Meu pai mesmo, ele é dentista. Então, a verdade é, meu pai ganha dinheiro mesmo na boca do paciente. Então, ele não vinha muito para cá também. Então, assim, era às vezes ele lá no consultório tentando apagar algum fogo que estava aqui e tudo mais, uma correria. A minha mãe, servidora pública, uma pessoa incrível, maravilhosa, só que zero perfil para oscilar, ela tem que estar realmente estável. Linear. Então, cara, cansei da minha mãe, uma pessoa incrível, tá se estressando ao ponto de quase de perder a cabeça, de fazer uma besteira com o funcionário aqui dentro, porque ela não tem, ela oscilava muito, então assim, era furada tá com eles aqui dentro. Então, foi gradativo, eles foram saindo, mas eu fui assumindo aos poucos e quando viu, eu já estava tocando tudo e eles estavam ali dentro e eles só depois saíram do contrato social, tudo, e eles são muito satisfeitos da forma que é tocado hoje aqui. A gente passa aqui final de semana para tomar um sorvetinho, a família reunida. E como é que você estruturou essa operação depois? Tem você, agora como único sócio, único dono da empresa. Uhum. Você tem um gerente, um sócio operador. Legal. Como é que você divide todos esses processos que a gente também vai falar aqui agora? Tá. Hoje nós somos um time de 12 colaboradores. Eu tenho um gerente, eu tenho líderes de atendimento, eu tenho sorveteiras, contratada na carteira mesmo como sorveteiras, e também tenho cozinheiras. Então, assim, as duas sorveteiras, elas ficam responsáveis pela parte da produção dos gelatos e também de cozinha em geral. A cozinheira é mais só focada em cozinha. O gerente, obviamente, ele gerencia basicamente tudo. Líder de atendimento é focado em atendimento. E aí fica uma comunicação do gerente com o líder de atendimento com os colaboradores, às vezes um estagiário, ou então um atendente júnior que acabou de entrar. Então a gente vai criando mais ou menos essas escadinhas. E a parte principalmente, isso aqui eu estou falando uma parte mais da minha empresa que roda aqui no dia a dia. E a parte principalmente de números, gestão financeira, pagamentos, lançar todas as informações, aí fica mais com a minha controladoria, entendeu? E eu, Henrique, fico com uma parte mais assim de estar sempre dando meus pitacos. Planejamento estratégico. Pitacos, criações, planejamentos estratégicos, chegar com novas ideias. Então hoje eu fico muito... Eu passo por tudo aqui dentro. Até a parte hoje de compras, eu tenho melhorado o meu processo de compras. Então, olha que interessante. Quando a gente acha que às vezes o negócio está rodando muito bem. E eu tinha uma gerente há pouco tempo atrás. Uma pessoa muito boa, continua até comigo aqui, não mais como gerente. Só que o processo de compras dela não estava muito efetivo. Então, depois que ela saiu como gerente, eu fui observar algumas coisas, ela basicamente só comprava dos mesmos fornecedores. Ela é tiradora de pedido, ela não fazia cotação. Ela não estava mais brigando preço nem nada. Então, assim, nesse ponto, eu vi que pesou um pouco a questão de já estava um pouquinho mais alto, eu consegui reduzir depois que a gente até tem mudado isso e reformulado alguns processos. Então toda hora a gente acaba reformulando e mudando algumas coisas, mas hoje é basicamente assim, eu tenho controladoria, tenho gerente, tenho líderes de atendimento, enfim, aí tem atendente júnior, estagiário, atualmente eu estou sem nenhum estagiário, mas às vezes eu rodo muito com estagiário, a gente pode até abordar isso se for o caso, sorveteiro e cozinheiro, e fica mais ou menos assim. E se você fosse me numerar, quais são os 3 principais processos que você acha que são cruciais para que você tenha esses números saudáveis que você tem hoje? Cara, respondendo a sua pergunta, quais os processos? Primeira coisa é ter processos, eu resumo assim, o fato até de eu conseguir sair um pouco mais da operação, como e por que eu consigo sair mais da operação. Hoje, eu resumo talvez em 2 palavrinhas, processos e contratação. Treinamento, processo, contratação, treinamento. Eu fico sempre muito nesse triângulo, processo, contratação, treinamento. Então, eu falo processo porque o que acontecia às vezes no passado? Vou te trazer um exemplo. Primeiro ano de empresa, segundo ano de empresa. A gente contratava a gente para cozinha. A pessoa começava a entender tudo do prato, ou então da forma que a gente gostaria que ela fizesse. Aí ela saía. Aí eu não tinha muito detalhado Isso acontece, a ficha técnica do produto, o modo de preparo, etc. E aí a pessoa saía, aí no dia seguinte eu estava meio desesperado, falava assim, caraca, mas e agora, vai fazer? Como é que fazia? Aí eu ficava ligando, às vezes até com o colaborador, que às vezes saiu meio tretado, algum problema. Mas como é que fazia tal coisa mesmo? Me ajuda aqui com isso. Então por quê? Porque eu não tinha nem processo definido disso. Então, foi um tempo que eu parei da minha vida para eu mesmo, Henrique, ficar escrevendo tintim por tintim. E aí, na minha cabeça eu falava o seguinte, mesmo se for uma pessoa com até um déficit cognitivo, se ela entrar na minha cozinha, ela tem que conseguir executar, porque está tudo tão detalhado. Até, sei lá, o tempo, o número que vai estar no nosso fogão de indução está ali detalhado, a temperatura que ela vai cozinhar tal coisa, o tempo cronometrado, tudo muito redondinho para estar rodando dessa forma. Então, assim, hoje, eu
fico tão preocupado se a minha colaboradora antiga de cozinha sair da empresa e tiver que eu entrar uma outra. Por quê? Porque está com os processos bem definidos, principalmente na parte de produção. As fichas técnicas, as fichas de técnicas, produção. tudo redondinho, cara. Então isso daí roda, de certa forma. A parte financeira roda também. Então, assim, no final das contas, eu fui criando esses processos e eu acho que, assim, um elemento principal, básico para um negócio de alimentação é ficha técnica. Você tem que ter isso muito redondo. O modo de preparo das coisas, o rendimento, tudo isso tem que estar muito certinho. Isso é base, isso é base. Algumas outras coisas até dá para você levar. Isso não dá. O cliente vir aqui uma vez, provar um prato, uma sobremesa, não sei o quê, e no outro dia está diferente. Não funciona dessa forma. Então, isso eu acho que é o número 1 aí. Além de você ficar refém, né? Lógico, você fica refém, de colaborador. Cara, do funcionário ali, não tem como. O cara sabia fazer. Ou então, às vezes, se ele sabia fazer, porque às vezes ele fazia da cabeça dele. Então, tinha um dia que ele queria fazer de um jeito, às vezes até do outro dia ele fazia, errava, não tinha padrão, não tinha pesado. Hoje, tudo é pesado, é tudo com balança. Então, é muito difícil a gente estar errando. Por isso que uma vez uma amiga minha falou, vocês mudaram a receita? Eu falei, não, acho que não mudou a receita, mas estava estranho. Então eu falei, cara, não é possível que seja estranho, a gente pesa tudo. Então eu verifico, eu tenho muita tranquilidade nesse ponto, sabe, de variação de produto. É o que a gente produz tudo, não é nada industrializado. Né? E qual outro processo você me diria que é... Você me falou agora de ficha técnica e ficha de produção como base, como... Cara, isso daí são coisas que a gente ainda precisa melhorar. Processo de contratação eu acho muito importante. Eu mesmo não tenho assim, processos de contratação. Eu falo assim, em alguns pontos, Henrique, isso é bom que eu sou uma pessoa de certa forma humana, mas eu tenho a tendência a contratar muito as pessoas que vão aparecendo aqui para mim, e obviamente no feeling mesmo que a gente vai sentir. Então, eu confesso para você, não tenho muitos processos de contratação, apesar de que a gente também não roda muita equipe, por incrível que pareça. Hoje a gente fez a confraternização do nosso time agora segunda-feira dessa semana e só 2 colaboradores novos, ou seja, de uma equipe de 12, eu rodei 2 de um ano, do Natal do ano passado. Tem pouca rotatividade. Pouca rotatividade, então assim, a gente consegue cultivar. Então assim, o que eu colocaria, talvez não é bem um processo, mas que é muito importante, é cultivar, é você tá cultivando a cultura da sua empresa. Então, como que você cultiva a cultura da sua empresa? O que é cultura? É cultivar, vem da palavra cultivo. Então, é você estar reunindo constantemente seu time, tá relembrando os princípios da sua empresa. Então, aqui na minha empresa eu tenho 12 princípios que a gente está ali no nosso quadro, são muito legais, depois qualquer coisa eu posso até ler uns ou os outros, alguns para você aqui. Então, a gente procura relembrar todos os dias, não todos os dias não, toda semana, os princípios dessa empresa. Às vezes Henrique, como gestor, peca um pouco nisso, porque eu tenho a tendência às vezes de deixar um pouco de lado. A gente faz isso uma vez, 2 vezes, e às vezes... Mas é muito importante o processo de cultivo. Então, o segundo processo que eu coloco como muito importante é isso, cultivar os princípios da sua empresa, o motivo de vocês existirem. Então, a gente tem princípios ali de... Depois eu vou ler para você, a gente até aborda aqui uns, eu acho bem interessante. Claro, acho super válido para trazer para o pessoal, para eles terem... Legal, eu trago alguns aqui, uns 5 aí para vocês. Trazer cultura para... Todos foram feitos por mim, e na época que eu fiz, qual que era a minha ideia? Onde que eu me inspirei? Nos 10 mandamentos da Bíblia. Então, e exatamente isso que eu abordo com os meus colaboradores aqui quando a gente está em reunião. Então, por exemplo, da mesma forma que na Bíblia, não desejar a mulher do próximo. Vamos falar sobre isso. Cara, se você ficar desejando a mulher do próximo, pode acontecer alguma coisa com você. Ou o cara ir lá te dar uma surra, ou dar em morte, ou dar algum problema. Ou seja, você talvez esteja fora do jogo da vida. Roubar, se você roubar, você vai ser preso, você vai sair desse jogo, você vai para a prisão. Então, assim, os princípios servem muito bem para guiar se a pessoa faz sentido essa pessoa estar aqui dentro desse mundo e o giorno ou está fora da giorno. Então, por exemplo, vamos pegar uma aqui. Primeiro, nunca diga nunca, sempre existe um caminho. Então, esse é o princípio número 1. Cara, não chega para mim. Eu também, isso é muito interessante porque isso não vale só para os meus colaboradores, isso vale para mim. Então, se o cara chega para mim e fala assim, Henrique, será que tal dia eu poderia trocar com tal funcionário, o horário, alguma coisa? Cara, nunca diga nunca. Eu tenho que dar algum jeito para ele. Obviamente a gente sempre vai pensar, vai arrumar alguma saída, mas eu não falo, não, cara, você não vai fazer isso. Então assim, a gente tem alguma coisa que a gente sempre tenta arrumar uma forma. Então esse é um princípio número 1 da minha empresa. Nunca diga nunca, sempre existe um caminho. E não é porque esse princípio é da minha empresa que tem que ser para a sua ou válido para outra. Isso é a minha forma de tocar isso. Mas isso é legal porque vale para os clientes também. Lógico. Uma hora ele vai dizer isso pro cliente, Perfeito. Ele pode dizer nunca, não fazemos isso de jeito nenhum. Não existe, cara. A gente tem que sempre fazer alguma coisa. O cliente quer assim, olha, a gente consegue fazer assim, pode ser, mas você não vai dar um não pro cliente. Princípio número 2, assumir erros. Assumir erros, aprender com eles e nunca repeti-los. Então isso é uma coisa que a pessoa tem que assumir. Cara, eu não tenho problema nenhum de você errar. Não é, fala que você errou. Não tem problema, você não vai ser demitido porque você quebrou alguma coisa. Não, longe disso. Agora sim, vamos entender o porquê que você errou, vamos pensar numa estratégia diferente e você não vai ficar repetindo o mesmo erro. Né? Princípio número 3,
Obsessão pelo cliente é o que nos torna competitivos, produtivos e perenos. Porra, tô errado? Não, você tem que ter obsessão pelo cliente. 4, Ele é quem paga a conta? Lógico. 4, hospitalidade irracional. O extraordinário poder de dar às pessoas mais do que elas esperam. Então, cara, você tem que entregar. O cara veio aqui, então por isso, às vezes eu fico muito chateado quando a gente fere algum princípio desse. A pessoa saiu daqui com ela tinha uma expectativa, ela saiu frustrada. Pô, eu não entreguei mais do que ela esperava. Eu tenho sempre que entregar mais. Seja se o cara tá achando o produto caro. Então, olha, é liberado na minha empresa. É cada, sei lá, isso acontece muito. Uma a cada 100 pessoas, eu falo exatamente com essas mesmas palavras que eu estou falando para você, eu falo para o meu colaborador num processo de treinamento. Uma a cada 100 pessoas chega na minha fila ali e fala: nossa, mas que sorvete caro, o que vocês colocam nesse sorvete? É ouro? O que tem? Opa, você está achando caro? Mas deixa eu te explicar, todos os nossos ingredientes são assim, são assados, mas vamos fazer o seguinte... Eu vou colocar, você vai pagar um copinho e eu vou colocar um grande para você, bem caprichado, etc. Eu falo, cara, o meu colaborador dê um pouco a mais para o cliente, não tem problema, é um a cada 100 que aparece, então entrega mais para ele. Se o cara está com uma percepção de valor aqui e o preço está aqui, vamos tentar igualar vamos tentar passar. Tem que passar. Então você tem que reverter isso. Então eu fico muito chateado quando às vezes um colaborador meu deixa algum cliente sair frustrado daqui. Isso pode acontecer, né? Mas a gente é um princípio nosso, não, né? A gente briga em relação a isso. Exemplo, 6. Isso daí é importantíssimo. Eu tive um problema aqui esse final de semana e, enfim, eu não acho que a minha colaboradora até saiu bem, ela não ficou tão abelada em relação a isso. Performar no caótico. Performar e se sentir confortável em um ambiente caótico. Então tem dias que o restaurante vai estar um caos. Vai, sei lá, vai ter faltado, um cliente destrata o nosso colaborador, trata ele extremamente mal, mas ele não pode perder a cabeça para isso, ele tem que saber performar no caótico, não tem como. Então, se ele não souber, talvez ele não esteja no ambiente certo, ele precisa estar aí para outro lugar. Aqui na Udiono, vão ter situações que às vezes pode estar um caos. Aqui em qualquer outro estabelecimento a pessoa não pode se perder em relação a isso. Enfim, vou falar só mais um aqui no último, são 12, mas vou falar o 7º aqui. Ser um perguntador. A pergunta é a ferramenta número 1 na arte de vender e agradar o próximo. Então, cara, chegou na minha vitrine de sorvete, não fica lá parado esperando o cara olhar ali. Não, pergunta para opa, você gosta mais azedinho, mais salgado, mais, sei lá, doce, você veio buscando um sorbet à base de água, à base de leite, oferece para ele. Então, assim, a gente pergunta muito aqui na loja. Então, enfim, é mais ou menos isso. Mas eu achei show. Quer falar logo os 12? Eu acho que a gente pode falar os 12 e então deixa vambora. depois, já ainda vai deixar depois na descrição do vídeo. Então vamos lá, oitavo princípio, gerar recorrência. Cliente satisfeito indica para novas pessoas que ficarão satisfeitas e voltarão mais vezes, indicando para novas pessoas. Então a gente tem que gerar essa recorrência, pessoa satisfeita, exatamente essa linha de raciocínio. Então a gente tem como isso como um princípio, gera recorrência. Porque isso é um assunto muito interessante, às vezes a gente roda tráfego pago e existe uma diferença, tem uma frase que é muito interessante, CAC, né? Custo de aquisição de cliente, você gera receita. Você tem um custo para adquirir um cliente, você gera receita para a tua empresa. Mas o que gera lucro é LTV. É a recorrência que esse cara vem. Então, eu vou contar uma história interessante. Por exemplo, um dado, a própria Nespresso. Todo o custo que a Nespresso tem de brand, de posicionamento de marca, etc., para trazer um cliente para comprar uma máquina da Nespresso, ela ainda não pagou o investimento que ela teve para trazer esse cliente. Agora, a Nespresso vai ficar 8 anos da vida dela vendendo cápsula para aquele cliente. E é aí que ela realmente ganha dinheiro. Então, é a mesma coisa que na minha empresa. O cliente vê que uma vez, você gasta com anúncio, você gasta com posicionamento de marca, etc. Às vezes, esse cara não paga. Só que eu preciso fazer que esse cara volte 2, 3, 4, 5. Tem clientes aqui que já, na nossa plataforma de CRM, que já voltaram 90 vezes aqui no Udiono. Então, quanto que esse cara já não me deixou? Quantos caras já não me deixou de lucro? Então, a gente tem que gerar recorrência. 9. Atenção e crescimento. Estar sempre pensando como melhorar determinada coisa. Então, assim, as pessoas têm que... Henrique, a parede de tal lugar está estranha. O fio que está aqui, vamos melhorar, a gente podia deixar mais bonito isso. Então, não é porque você é colaborador que você não pode dar esses palpites. Você tem que estar trazendo isso para mim. Você está sempre pensando como melhorar determinada coisa. Seja um sabor, seja uma parte na arquitetura, enfim, tudo isso tem que estar sendo trabalhado. 10. 10º princípio, são 12. Criar experiências memoráveis, impactar vidas e gerar lembranças felizes. Bom, isso é uma das coisas que a gente mais fala aqui, deliciosos momentos, etc. Então a gente tem que... Isso aí faz parte do nosso... Cultivar esses momentos, exatamente. Né? 11. Não adianta nada você ter coisas lindas, maravilhosas. Então eu falo disso, já falei isso em alguns outros princípios aqui, vou repetir mais uma vez. Prazer em vender. Vendas é o nosso combustível. Então outro dia mesmo eu peguei 2 colaboradores meus, cara...
Simplesmente isso daí eu falei com eles, galera, vocês erraram, falharam nisso. Chegou uma cliente, eu estava aqui na loja na hora, a gente mudou o nosso formato do bolo de pistache. Antigamente era um bolão e a gente vendia fatia. Hoje a gente faz monoporções de um bolinho lindo, maravilhoso. Aí a cliente chegou e falou assim, vocês não têm mais aquele bolo de pistache não? Aí meu colaborador falou, não, ele é só por encomenda. Aí ela, não, mas eu vim aqui, eu comi a fatia dele e tudo mais. Esse a gente não tem mais. Aí os dois ficaram mortos, assim. Ao invés de sugerir... Cara, não, em vez de falar assim... A gente não tem esse, mas tem outro. Ou gente, esse bolo que você tá vendo aqui, essa monoporção, é a mesma receita deliciosa, só que agora tá até mais legal, porque a monoporção tá mais bonita. Mas, ó, eu te falo, você vai adorar, do mesmo jeito que você adorava o outro. Não, eles ficaram mortos, o cliente virou e foi embora. Ou seja, eles pecaram o princípio da minha empresa. Rick, você vai demitir por conta disso? Nesse caso, não. Mas é uma coisa que você tem que ser cultivado, você tem que trabalhar. Galera, vocês erraram, vocês falharam nisso, não tem como. Pô, os caras deixaram de vender um bolo de pistache porque a cliente não lembrou, não associou ali, o pessoal não falou. E o último princípio nosso, inovação é necessária para que um negócio exista, pois detém a chave do próprio negócio, oferecendo algo diferente e superior à concorrência. Então eu tenho que estar sempre procurando inovar. E uma equipe precisa estar me ajudando, eu preciso estar com isso. Então tudo isso cabe para mim também, não é só para minha equipe. Então isso enfim, o tempo todo a gente utilizando isso daqui na loja. Cara, eu acho fantástico tu tá falando isso e acho que é muito importante pra galera tá anotando. A gente vai deixar isso tudo Depois coloca. na descrição Legal. do vídeo, porque tem gente que pode falar que isso é abraçar a árvore, essa coisa de escrever os valores, os princípios. Não, Mas você vê pela forma como ele fala e como ele explica cada um desses princípios que isso tem uma aplicação prática dentro do estabelecimento. Isso é a forma como ele enxerga a vida, mas como ele enxerga o próprio negócio dele. Então, se ele enxerga dessa forma, é assim que ele vai passar, é assim que você vai passar para os seus colaboradores. Então, martelar isso da cultura é algo meio... Você não vê, você não enxerga, mas que quando alguém pensa no longo prazo, isso faz toda a diferença. Isso sem falar que você cria conexão com quem é seu cliente do outro lado de verdade. Perfeito. Porque isso aqui é o Henrique. E você mesmo fala aqui nas redes sociais, a Il Giorno, ela é o Giorno do Henrique, não é só uma marca. É uma marca que tem cara. Então isso aqui você está dando cada vez mais personalidade para a sua marca. Você está dando características para ela de uma pessoa. Você está personificando a sua marca. E antes da gente replicar isso pro cliente final, eu tenho que ter esse trabalho primeiro com o meu colaborador. Porque se eu tenho que conseguir replicar tudo isso com o meu colaborador, ele se sentir especial. Se eu falo de deliciosos momentos, conexões, etc., eu tenho que conseguir gerar esses deliciosos momentos no ambiente de trabalho, as conexões deles aqui com eles. Eu sempre pergunto nos meus bate-papos individuais qual que é a forma que eu abordo muito, o tipo de pergunta que eu faço. PM, como que está a sua saúde financeira, amorosa, espiritual, familiar? Como é que você está se sentindo? Então, eu faço esse tipo de pergunta para ficar escutando o cara. Basicamente, os meus bate-papos individuais com cada um é em cima disso. Todas as vezes eu quase repito sempre as mesmas perguntas. Como é que tá? Tá com algum problema em casa? Tá com problema financeiro? Você precisa de alguma ajuda nisso, naquilo? Então, eu tenho que entregar para ele algo a mais que só o emprego. Entendeu? Obviamente, tem horas que a gente falha em relação a isso. Falha, é sempre que eu estou fazendo isso? Não, não é sempre que eu estou fazendo isso. Mas o certo seria sempre fazer isso, cada vez mais. Então, é um negócio que eu tenho que cultivar até isso em mim. A gente, é um policiamento que a gente faz o tempo todo. E essa eu diria que é uma eterna briga que a gente tem no Brasil, de cultura. Que a gente tende a enxergar o cara, o patrão, o empreendedor, o dono, como uma figura maligna, quando não é. Não, lógico que não. E claro que existem os donos que às vezes exploram, que passam do limite. Em todo lugar. Mas a gente está aqui para combater isso. Aqui a gente está querendo dar uma oportunidade para os colaboradores de dar uma vida justa, digna para a família deles. E claro, porque o vendendo. O trabalho que você faz aqui é um trabalho de conscientização das pessoas aprenderem cada vez mais como gerir e tocar um negócio. A partir do momento que você entende como gere e toca um negócio, e tem os números, as métricas na sua mão, você começa a ter mais tempo até para pensar de outras formas. Você sai daquela barriga no balcão onde está o dono todos os dias estressado com o negócio dele, o tempo todo olhando, estressado e não sei o quê, blá, que isso gera estresse. E aí o cara parece que o cara é estressado, é carrasco, aquele patrão carrasco. Cara, eu vim aqui tranquilo, de bermuda, eu converso com meus colaboradores, eu deixo eles à vontade aqui no ambiente de trabalho. Obviamente, eu tenho minhas métricas, eu tenho minhas coisas para coordenar, mas eu quero que a galera fique à vontade no ambiente de trabalho. Eu não fico aqui cobrando ninguém, enchendo o saco de ninguém. Galera, faz o de vocês, é isso. A sua forma de lidar, eu diria que é o reflexo do que é o Giorno. É assim, é leve, é tranquilo. É leve. As pessoas realmente acham isso leve. No ambiente, um ambiente abençoado, tranquilo, leve, não é estressado,
enfim, é basicamente isso mesmo. Última pergunta que eu queria fazer antes das perguntas polêmicas, que a gente separou algumas perguntas polêmicas Legal. para fazer para você. Mais uma que eu queria fazer antes. Quando é que vai vir uma loja nova? 2026. 26? Daqui a 2 anos? Daqui a 2 anos. Não, 2 anos nada, pô. Agora a gente já tá no final. 1 ano e meio. 2026 a gente vai começar um processo forte de expansão. Eu falo em 2026 porque essa loja aqui já tem, daqui a pouco faz 7 anos, 6 anos e meio. Apesar de eu achar ela linda, eu vou dar uma atualizada nela, então eu vou entrar num processo de reforma agora, já precisa fazer algumas atualizações. E já essas atualizações que eu já estou fazendo é para mudar um pouco o layout justamente para expansão. Então, e qual que é o seu pensamento de expansão? Não sei se você pode falar e quer abrir isso, mas... Eu falo, a gente vai começar a abrir novas lojas, seja ou no modelo de franquia ou no modelo de cotas de participação, onde a gente vai captar dinheiro, às vezes, de investidores, enfim. Mas, a princípio, eu acredito que vai ser mais esse segundo modelo, onde eu, Henrique, vou estar frente com a Ujourno, tocando as próximas lojas, em vez da gente deixar na mão de terceiros. Show! Cadê as perguntas polêmicas? Eu ia falar alguma coisa que era interessante, cara, sobre isso da expansão. O conceito, às vezes, de fruta baixa, que eu gosto muito de falar, porque as pessoas, às vezes, sempre falam muito de... a gente pode falar isso, quando você fala de expansão, às vezes a gente sempre muito tem aquela cabeça de crescimento, de abrir novas lojas, só que lembre-se sempre que existe o conceito da fruta baixa. O que é o conceito da fruta baixa? Você tem um resultado tão bom quanto abrir novas lojas de faturamento, mas às vezes sem precisar abrir, fazendo movimentações pequenas no seu próprio negócio. Sem ter um esforço muito grande. Sem ter todo esse esforço. Então, ou seja, em vez de você pegar a mesma fruta que está lá no alto da árvore, você pegar a mesma fruta que está na parte de baixo. Então, às vezes é um ajuste que você faz. Por exemplo, o que eu tenho feito muita grana agora com investimento baixíssimo, com investimento pequeno? Eventos. Então, em vez de eu abrir uma nova loja, eu tenho feito quase todos os finais de semana festa de formatura, festa de 15 anos, festa de casamento, e eu tenho movimentado com a mesma estrutura que eu tenho aqui, com o mesmo maquinário, com equipamento, sem precisar fazer investimento numa outra loja. Então isso é muito legal. Eu forneço para restaurantes, eu tô abrindo uma Dark Kitchen agora para vender tapiocas perfeitas no iFood, usando a mesma estrutura que eu tenho aqui. Então antes de, às vezes, você dar o próximo passo, explora ao máximo o potencial de uma loja. Eu sempre falo muito isso. Você está falando um negócio que eu acabei de sair de uma reunião, acabei de falar com você, e eu escutei isso do Paulo Otávio. Olha que legal. Imagina, que é um cara... Para quem não conhece, para quem não é de Brasília, mas assim, uma referência em tudo que você pode imaginar nessa cidade. E quando a gente pensa que ele já explorou tudo o que tem para explorar em Brasília, ele ainda encontra mais coisas. E aí ele falou isso. Cara, ao invés de vocês pensarem em dar um passo para fora, ele falando pra gente. Esgota tudo que você tem aqui, porque sempre você vai encontrar mais coisa, mais mercado, mais espaço e mais dessas frutas baixas. Eu amo isso, cara. E toda hora você consegue ter alguma coisinha, um produtinho que você lança. Então, você pegar... É mais fácil você vender para um cliente que já é seu, que às vezes para um cliente novo, gerar um público. Cara, eu já tenho um fluxo de pessoas que vêm para cá. Então, cada vez mais eu tenho trabalhado muito nessa loja. Mas assim, a gente vai começar uma expansão em 2026, sim. Bom saber. Para que lugar? Já sabe? Monta uma lá no Parque Sul que eu preciso de uma perto de casa. Pra você ser bem honesto, eu acredito que Noroeste. Noroeste? Aqui do lado. Também tá faltando. Do lado, mas eu sou do Noroeste e brilha muito, e por que eu te falo lá? Não é só por questões de geolocalização, enfim. Muito devido ao público que é o do Noroeste. O público do Noroeste é exatamente o meu público, é um público família, muita criança, muita gente reunida, família, pessoas se conectando, então faz total sentido a gente ter uma Ujourno no Noroeste. Depois você dá uma olhadinha no Parque Sul. O Parque Sul, eu diria que é um projeto de médio e longo prazo, legal, mas que tem tudo para ser perfil de público parecido. Maravilha. Agora vamos para as perguntas polêmicas que a gente preparou, que o Matheus preparou, produção. Henrique, vender barato e ganhar no volume ou vender mais caro e ganhar na margem? Vender mais caro e ganhar na margem. Pegar dinheiro emprestado ou montar loja com capital próprio? Pegar dinheiro emprestado. Trabalhar com muita variedade de produtos ou especificidade e especialidade? Especificidade e especialidade. Brinde ou desconto? Brinde. Loja na rua ou loja em shopping? Loja na rua. Gerente ou sócio operador? Eu gosto dos dois. Hoje eu só tenho gerente. Eu ainda não tive experiência com sócio operador. Fazer o próprio financeiro ou terceirizar? Terceirizar, com certeza. Eu não faria financeiro jamais. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Esse foi mais um da Mesa do Negócio, mais um História de Sucesso, onde a gente traz empreendedores e marcas de sucesso para que vocês possam aprender e encurtar o seu caminho no seu restaurante, na sua cafeteria, na sua pizzaria, seja lá o que for.
Aqui é pra gente aprender junto. Deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver no próximo vídeo. Se quiserem mais uma vez algum conteúdo específico com o Henrique aqui da Eudiono, deixa aqui também. A gente vai deixar as redes sociais deles aqui na descrição. Henrique, muito obrigado mais uma vez. Valeu, meu irmão. Eu que agradeço aí. E outra coisa, vai ter sorvete da Eudiono na confraria. Nem falei isso no vídeo, mas Pô, já tava legal, pensando então. nisso. Vambora, isso mesmo, coisa boa. Fechou. Vambora. Valeu, pessoal. Gente, obrigado.